Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Projeto Integrador 2023. Polos: Taubaté, Igaratá e Santa Branca. Integrantes do grupo: Rubens Carlos, Sebastião Severino e William Henrique. O tema proposto para esse projeto é otimização urbana, estratégias para maximizar eficiência e sustentabilidade na ocupação de espaços urbanos em uma sociedade competitiva e globalizada. Introdução: a acelerada urbanização global, aliada ao fenômeno da globalização, tem promovido transformações fundamentais no cenário urbano, impactando a ocupação e a gestão dos espaços públicos e privados. Um relatório recente da ONU sobre perspectiva mundial de população de 2019 projeta um crescimento contínuo, prevendo que a população mundial atingirá 9,7 bilhões até 2050, um aumento de cerca de 2 bilhões em relação à contagem atual, que é de 7,7 bilhões. As problemáticas urbanas relacionadas aos desequilíbrios causados pelo desenvolvimento urbano e pelas práticas de exploração e consumo ocidentais são evidentes. Desde os primórdios da Revolução Industrial, a humanidade alterou substancialmente o meio ambiente, com a sociedade industrial apropriando-se de recursos naturais sem reconhecer os limites de exploração e geração de resíduos. O objetivo principal desse projeto é identificar e implementar soluções que otimizem a ocupação de espaços urbanos, alinhados aos princípios da engenharia da produção. Pretende-se assim contribuir para a criação de ambientes urbanos eficientes, sustentáveis e adaptáveis às demandas presentes e futuras. Para atingir os objetivos propostos, serão realizadas etapas de pesquisas, análise e implementação, adotando uma abordagem interdisciplinar. Problemas encontrados para esse projeto. A dimensão social é crucial, pois a eficiência na ocupação de espaços urbanos impacta diretamente na vida das pessoas. A distribuição equitativa e inteligente desses espaços contribui para a criação de ambientes urbanos mais inclusivos, acessíveis aos princípios e ao desenvolvimento urbano, sendo que a delimitação do problema se concentra na necessidade de compreender como a competitividade global afeta a justa distribuição de recursos urbanos, garantindo que as soluções propostas não apenas atendam às demandas imediatas, mas também promovam a equidade. Justificativa e delimitação do problema. A crescente urbanização em um cenário global impõe desafios significativos na gestão de espaços urbanos, afetando diretamente a qualidade de vida das comunidades. A competição por esses espaços, sejam públicos ou privados, intensifica-se à medida que as cidades se tornam centros dinâmicos de atividades econômicas e sociais. Diante desse contexto, a justificativa para a proposta de otimização na ocupação desses espaços baseia-se em uma relevância social, cultural e acadêmica. Dessa forma, espera-se que a simulação dos processos permita um melhor gerenciamento do fluxo de caixa e seja complacente com as atividades industriais, garantindo para que a empresa de maior credibilidade tanto para os departamentos quanto ao cliente final. Melhorias nesse sentido são relevantes para o crescimento da empresa e desenvolvimento das áreas nas quais as empresas possuem negociação assídua. No âmbito acadêmico, a proposta de otimização dos espaços urbanos oferece uma oportunidade valiosa para a aplicação prática dos conceitos e técnicas de engenharia da produção, em um contexto complexo e dinâmico. Fundamentação teórica. Apesar da tendência da urbanização de grandes aglomerações urbanas e de fenômenos como a metropolização do território, a maioria da população urbana mundial reside em cidades de pequeno e médio porte, com menos de 500 mil habitantes, isso segundo a ONU, num relatório de 2019. São nesses centros urbanos que a maioria da população urbana global e amplas camadas da população rural têm acesso a serviços, bens e infraestruturas mais ou menos especializados. Tradicionalmente, o conceito de cidade média ou intermédia tem estado associado a uma dimensão física centrada em tamanhos demográficos que permitam sua classificação e posição na hierarquia da rede urbana a qual pertencem. As grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília emergiram como polos urbanos fundamentais, concentrando uma parcela significativa da população e desempenhando papéis essenciais na economia, cultura, política do país. Esses centros urbanos, caracterizados por sua aglomeração e diversidade, enfrentam desafios como o rápido crescimento populacional e a necessidade de infraestrutura robusta e a gestão eficaz dos recursos urbanos. Metodologia: ouvir e interpretar o contexto. A fase final do projeto consistiu em uma imersão profunda no contexto urbano e, em especial, o brasileiro, onde a coleta de dados bibliográficos foi conduzida de maneira abrangente e participativa. Posteriormente, houve algumas entrevistas com conhecidos e em grupos com fins acadêmicos,
buscando ouvir diretamente os relatos das pessoas de diferentes cidades brasileiras e também portuguesas e americanas, abrangendo comerciantes e pessoas envolvidas diretamente na área. Essas conversas permitiram uma compreensão mais aprofundada das preocupações, aspirações e percepções da comunidade em relação ao uso dos espaços urbanos. Ainda em metodologia, agora a partir do criar e prototipar. Com as informações contextualmente ricas em mãos, avançamos para a fase da criação da prototipagem e aplicando metodologias alinhadas com os princípios da engenharia da produção, ao estudo específico, utilizando ferramentas de modelagem e design conceitual. Começamos a traduzir as necessidades identificadas pelas entrevistas em soluções tangíveis. Dentre as estratégias, propusemos o redesenho de áreas públicas visando a otimização dos espaços para as atividades comunitárias e o estímulo à interação social. Ainda em metodologia, agora a parte do implementar e testar. A implementação da solução foi conduzida meticulosamente em fases, iniciando-se por áreas piloto estrategicamente escolhidas, para serem possivelmente aplicadas na cidade de Taubaté, interior do estado de São Paulo. Esse enfoque por fases permitiu uma abordagem gradual e adaptiva à medida que a solução se desdobrava no ambiente urbano. Durante esse processo, a comunidade deve ser integralmente envolvida, participando das atividades de workshops interativos que não apenas apresentam as intervenções propostas, mas também incentivam o compartilhamento de ideias e experiências. Solução final. A implementação de tecnologias e monitoramento urbano seria uma estratégia inovadora para garantir a eficácia contínua das intervenções. Aplicativos e sensores foram incorporados para oferecer uma visão em tempo real do uso dos espaços públicos, permitindo uma gestão mais informada e adaptável das dinâmicas em evolução. Considerações finais. Ao concluir o projeto integrador, é crucial retornar aos objetivos iniciais à luz das referências estudadas dos resultados obtidos. O projeto buscou desenvolver estratégias inovadoras para otimizar a ocupação de espaços urbanos em um contexto globalizado e competitivo. Atingiu seus propósitos ao interagir os princípios da engenharia da produção em soluções aplicáveis e sustentáveis. A retomada dos resultados evidencia que a estratégia interventivas das propostas foram eficazes na transformação do ambiente urbano, promovendo uma ocupação mais eficiente e sustentável. A análise de dados quantitativos e qualitativos revelou melhorias significativas na mobilidade, no uso dos espaços públicos e na qualidade de vida dos residentes. Esses resultados alinham-se não apenas aos objetivos do projeto, mas também à missão ampla de contribuir para o desenvolvimento urbano equitativo e sustentável. As contribuições do projeto estenderam-se além dos resultados tangíveis, impactando diretamente na comunidade externa. A implementação bem-sucedida das estratégias propostas resultou em benefícios perceptíveis pelos residentes, refletindo-se em uma melhoria significativa na qualidade de vida, no fortalecimento do senso de comunidade e na promoção de práticas sustentáveis. A solução não apenas atendeu às demandas identificadas, mas gerou um impacto positivo e duradouro na dinâmica urbana local. Em suma, o projeto integrador demonstra a eficácia da abordagem interdisciplinar e interativa, destacando o papel fundamental da engenharia da produção na resolução de desafios urbanos complexos. Ao proporcionar soluções inovadoras e sustentáveis, o projeto contribui não apenas para a formação acadêmica, mas também para a construção de cidades mais resilientes e adaptáveis, alinhando-se aos princípios de uma sociedade equitativa e globalizada.